Bom, pessoal, semana passada eu terminei com um UFA, porque eu fui assistir o vídeo e aí nós terminamos com um UFA, né? Nós estamos trabalhando matéria e espírito e é importante que a gente compreenda bem, embora ao caminhar nós vamos percebendo que a gente não tem compreensão de tudo, mas dentro daquilo que os espíritos já nos trouxeram, nós vamos tentando extrair ao máximo, né? Trabalhando bastante em cima daquilo que Kardec nos trouxe. Lembrando que Kardec muitas vezes fazia uma pergunta, recebia uma resposta, silenciava, ia para outra pergunta, porque aquela resposta ele ficava tentando desdobrar, né? Tentando fazer o que sair daquela resposta, qual a informação que conseguia extrair. Às vezes, 1, 2, 3, 4 palavrinhas, ele elaborava mais 3, 4, 5 perguntas. E é isso que nós vamos ver um pouquinho no estudo de hoje, tá? Então nós estamos falando de matéria, espírito e matéria. Enquanto eu me arrumava para vir, eu estava pensando, nós finalizamos a questão 24, semana retrasada, a passada nós fizemos um texto da Gênese complementando, né? Do 21 ao 24. Eu estou achando que nós estamos indo rápido demais, porque está na questão 25 já. Verdade. Aí eu comecei a fazer conta, eu acho que nós estamos indo muito rápido. Mas vamos lá. Então nós estamos na primeira parte, falando das causas primárias, dos elementos gerais do universo, no segundo capítulo, falando de espírito e matéria. Se tudo der certo, a gente termina hoje. Vai da questão 21 a 28, nós já fomos até a 24. E hoje nós vamos entrar na 25. Mas por que eu comecei a falar que Kardec pegava uma resposta e ficava tempo tentando entender o que aquela resposta realmente significava? Primeiro porque ele trabalhava em cima do que a ciência tinha naquela época, mas entendendo que a ciência dos espíritos é uma ciência muito à frente, né? É uma ciência de todo o universo, ou do infinito, como muitas vezes nos é colocado. Então vamos voltar na questão 22, para a gente poder ver o que os espíritos responderam para ele, porque daí começa então a surgir a 25. Então, ou seja, ele silenciou, ele caminhou 22A, 23, 24, 24A, para chegar na 25. Aí ele questiona mais uma vez, ó. A questão 22A, ele perguntou o que poderia ser matéria. Então ele já tinha escolhido iniciar por o que eram os espíritos, espírito com E minúsculo, princípio inteligente, e ele estava entrando na matéria. Que definição podeis dar da matéria? E aí os espíritos vão complicar um pouco, porque fala assim, ó, a matéria é o laço. O que é um laço? Que nos envolve, que tem ligação, não é coisa distinta. Então, ó, a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Um laço. Então, quer dizer que, pensando na questão 22, espírito e matéria, eles não estão distintos um do outro, uma vez que matéria é o laço que prende ao espírito. Então vamos à pergunta 25 para a gente entender um pouquinho. Ó. Kardec já tinha perguntado sobre matéria e espírito. Ele já tinha escrito o texto da Gênese que nós trouxemos e tantos outros mais. Ele quer ter certeza que o que ele está entendendo realmente é isso. A questão 25 é isso que ele está falando. Vamos lá. Ó. Será que realmente eu entendi? O espírito como princípio inteligente. Vamos lembrar que não é o espírito individualizado, não somos nós. Vamos lembrar disso, hein? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar. O espírito independe da matéria? Está separado. Não tem relação nenhuma, não tem ligação nenhuma o espírito com a matéria? Sim ou não?
Porque ele coloca uma condição para a gente pensar, ó. Ele vai trazer o exemplo para nós da luz e do som. Eu consigo, quando nós olhamos pela produção das cores, pensando que a luz é formada, a luz, ela é uma onda elétrica e magnética, ou eletromagnética, como nós estamos acostumados a dizer. Então, quando eu olho numa onda, nós vamos ter que pensar um pouquinho assim. Dependendo do comprimento da onda da luz, é a cor que ela nos traz. Se eu não tenho luz, eu não tenho cor. A pergunta é, se eu não tenho matéria, não tem espírito? Se não existe espírito, não existe matéria? É o que ele está trazendo para nós. Porque a luz, como que acontece a luz? A luz é formada por 7 cores, ela bate num objeto e ela emite para nós a cor que é do objeto. As características daquele material. Então emite as 7 cores do arco-íris, é 7, né? 7. E aí volta a cor do objeto para a gente, as outras ela absorve. Tá. Então se eu não tenho luz, não tem como ter cor. Ele vai trazer uma outra analogia, perguntando. E o som, o é o do ar? Se eu não tenho ar, qual é o meio de propagação da onda sonora? O ar. Então ele está fazendo de novo. Se eu não tenho o ar, eu não tenho o som. A dependência ou a relação do espírito com a matéria é essa? Que sem um, o outro não pode existir? Porque quando eu penso na questão do som, o som ele parece que não, mas ele se propaga em meios materiais. As cordas vocais ou um instrumento, elas produzem as vibrações, o ar vai levando, mas se eu levo isso para o espaço onde não tem ar, não tem som. Então as explosões que a gente vê às vezes em filme é só na nossa casa, lá não teve. Só que diferente disso, a luz ela não precisa de um objeto material como nós imaginamos como o som, para ela se transmitir. Mas ela é ondas também. Essa é a pergunta. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Será que o espírito decorre da matéria? Nós já lemos os textos, nós já sabemos um pouquinho a resposta. Mas nós vamos ver como que vai alterando a maneira como nós percebemos tudo isso. Vamos para a resposta? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. Se nós lermos em algumas traduções, está para intelectualizar a matéria. O que nós podemos tirar daí? Então vamos lá, o espírito é uma coisa, a matéria é outra coisa. Eles estão afirmando, Kardec perguntou, eu entendi bem, é isso mesmo? Ou um é propriedade do outro? O espírito é propriedade da matéria? Se fosse, matéria ela é limitada, ela tem ela se altera. Se o espírito fosse, estaria submetido às questões materiais. Não é. O que nós podemos pensar por expressar inteligência? A inteligência, ela vem do princípio inteligente, ou do princípio espiritual. Eu preciso da matéria para que o espírito, como princípio inteligente, se manifeste. Princípio inteligente. Não estamos falando do espírito. Então, em tudo que nós estamos pensando, há princípio inteligente. Numa flor, há princípio inteligente? Há princípio inteligente, ezinho minúsculo. O que mais a gente pode tirar daí? O que é para intelectualizar a matéria? Se a gente busca o significado de intelectualizar no próprio dicionário, é dar forma, mas é dar forma lógica,
dar forma racional. Quer dizer que eu posso dar diversas formas, de acordo com a lógica do momento, da razão do momento. Então, um depende do outro, mas o espírito precisa da matéria para que ele possa, então, expressar inteligência ou intelectualizar a matéria, para modelar a matéria, para dar forma útil para a matéria. O que mais a gente tira daí? Ser uma propriedade, nós vamos pensar que é ao contrário, que é o espírito que serve da matéria. Então não tem uma relação direta e tem ao mesmo tempo. Quem está usando a matéria aqui é o espírito. Não é uma propriedade. Então não vem da matéria o espírito. Nós desenhamos aquele quadrinho, Deus, espírito e matéria. Calma que vocês vão entender o porquê que eu estou batendo nessa tecla. Porque depois parece que vai se misturando tudo. Então a gente precisa ter essa certeza, tá? Ele faz uma outra pergunta então. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? E aí ele vai trazer mais uma vez. Entendemos aqui por Espírito, princípio inteligente. Não é o Espírito ainda. Por quê? Porque nós podemos estar pensando agora que nós, Espíritos, estamos vivendo na matéria. Então eu estou pensando aqui nessa ideia, eu, Espírito, vivendo no mundo material. E ele está voltando o nosso entendimento. Nós não estamos falando dessa matéria. Nós estamos falando do princípio material. Nós não estamos falando do Espírito, estamos falando do princípio espiritual. Às vezes quem chegou agora vai ter essa dificuldade de entender, tá? Mas a gente vai, com o tempo, a gente vai clareando. É necessária? Sim ou não? A união dos dois realmente é necessária? A única forma desse princípio se expressar é pela matéria? Quantos elementos nós temos no universo? Quantos elementos? Quais são os elementos? Deus, quais são os outros elementos? Espírito e matéria. Aonde que o Espírito pode se manifestar sem ser na matéria? Então, é necessário? É necessário. Na matéria. Na matéria. Mas não a matéria, como ele traz aqui, ó. Quando eu estou falando de Espírito, estou falando do princípio inteligente. Quando eu estou falando de matéria, nós estamos falando de matéria, princípio material. Antes da matéria que nós estamos vendo, nós precisamos conseguir separar isso. Porque senão toda hora que a gente vai falar de matéria, a gente está pensando que é a matéria que nós estamos vendo. Que é o púlpito, que é o tablet, que é a... Não é. Nós não estamos falando da matéria que é visível para a gente. Nós estamos falando do princípio dela. Nós vamos explicar como chega até a matéria que a gente vê também. A gente precisa confundir um pouquinho, senão depois não tem como a gente vir trazendo para o meio, tá? Então vamos lá. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito. É necessária a vós outros, porque não tendes organismo apto a perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então, como nós vamos poder ver as manifestações do Espírito se nós não temos sentido para isso? Então, ele está trazendo, a nós aqui na Terra é necessário, porque nos falta sentido. Ele está começando a separar agora de novo. Eu juntei a necessidade dos dois, ele está começando a separar agora. Para nós é preciso, é necessário, para a nossa condição é necessária. Nós já falamos que o Espírito precisa se manifestar na matéria. Tá tudo certo? Então ele está falando, é necessário.
Como posso perceber o espírito, o princípio inteligente? Não é o espírito nós. O princípio inteligente sem a matéria. Vou voltar na plantinha, a flor. A flor tem princípio inteligente. Se eu não tivesse o material da flor, como que eu vi o princípio inteligente? Quando eu penso numa molécula, numa bactéria, qualquer coisa, tem princípio inteligente. Nem tudo eu consigo ver, se não tiver a questão material. Vamos trazer para o mais grosseiro. Vamos pensar em nós como princípio inteligente. Se eu não tiver o corpo, bom, aqui está cheio, eu não estou vendo nada. Então, para nós é preciso que os dois estejam juntinhos se manifestando. Senão a gente não percebe. Nos falta sentido. E o sentido está além dos 5 sentidos que nós já falamos. Tudo bem? Pode falar. Perdão. Fez um nó na minha cabeça. Com a questão do princípio da inteligência. Quando eu li o princípio da inteligência, eu não fui para esse lugar que você comentou do... eu fui assim, o princípio da inteligência. Eu tenho o princípio da inteligência em mim. De onde se origina a inteligência. Ela está desenvolvida, obviamente, individualizada, etc. Mas há o princípio em mim. Então, quando eu leio a pergunta, eu vou para esse tipo de entendimento. De onde parte a minha inteligência. Não necessariamente naquele momento do princípio que vai se desenvolver ou se individualizar. Eu fui para isso. Então, quando eu leio a resposta, eu tenho a sensação de que a resposta ela fala com relação aos espíritos que ainda precisam, os espíritos com agora, que ainda precisam da matéria para evoluir. Para esse tipo de entendimento que eu vou. Tá. Mas entendendo assim, nesse seu ponto, eu entendo também que está nesse... Bom? Eu falei que eu pensei. Quando a gente pensa, vamos lá, em 2 elementos fundamentais, essenciais do universo, princípio espiritual e princípio material, foram criados separados. Só que nós imaginamos como a gente fala que o espírito, princípio inteligente, vamos pensar na gente mesmo, que o espírito precisa da matéria, então a gente pensa assim, nunca que o espírito vai estar separado da matéria. Mas ele foi criado separado. Esse é o ponto. Então isso quer dizer, olha, agora vocês não conseguem, não tem como entender isso, porque ainda que o princípio está se desenvolvendo, eu vou trazer depois um desenho, para que a gente comece a pensar na formação do espírito com E maiúsculo, com envoltório perispiritual, para desenvolver a inteligência de fato, eu já estou vinculado com a matéria. Então vamos devagarzinho, vai confundir um pouquinho. Então é como Para. se os dois separados não... Para nós, no estado que nós estamos, nós precisamos estar 100% nas questões materiais, princípio material. Senão a gente não consegue perceber a existência do espírito ou do princípio espiritual. Parece-nos que é impossível conceber os dois separados. Não estamos falando de espírito e matéria, porque senão eu penso, eu desencarnei, ficou o mundo material e o meu espírito está no plano espiritual. Eu estou falando de princípio material e princípio material e espiritual. De onde tudo vem. Nós falamos que o princípio material, tudo vem daí. Decorre daí, para chegar na matéria que nós conhecemos hoje. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Se o espírito está no plano espiritual, tem matéria lá? No nosso lar? E maiúsculozinho. E, espírito que desencarnou, encarnou? Tem matéria. O universo, se não é espírito, é matéria. 100%. Estar no plano espiritual, você tem matéria lá. Níveis de matérias diferentes. Mas é. Porque Deus só fez 2 princípios. Espiritual e material. O espiritual é o princípio inteligente
que desenvolve e chega na condição de espírito, que encarna, desencarna, encarna, desencarna. Sem o princípio inteligente, eu só tenho o princípio material, ou seja, tudo é material. Os filósofos, não sei se você lembra dessa aula, os filósofos diziam, matéria, agora vou trazer para cá, é tudo aquilo que eu consigo enxergar e que não está dentro do meu pensamento. Quando eu vou para a questão do espírito com E maiúsculo, desencarnado, tudo que eu estou vendo não está dentro do meu pensamento. E aí eles dizem, bom, o espírito é tudo que não é matéria. E o que é matéria é tudo que não é espírito. Só há dois elementos, espírito e matéria. Chegar no esqueminha talvez fique mais fácil. Está muito complicado? Tá? É o perispírito, esse semimaterial. Então tem que ter matéria para nós conseguirmos ver, senão nós não temos sentido para isso. Certo. É que essa matéria que a gente vive aqui, ela é densa, é isso? Lá seria algo mais. É isso. Eu não vou antecipar essa tua pergunta, porque nós vamos ler um texto e aí vai trazer. É que então pode estar pensando que a matéria é palpável, né? E não é essa matéria. É por isso que eu estou falando. É o princípio dela, da onde ela se deriva até Vai chegar. dar uma misturada, né? Na cabeça. A gente aprender a separar. Nós paramos na 26, né? É isso? Pode, mas nós vamos explicar tudo isso. Calma. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Então nós podemos imaginar um separado do outro. Então tá bom. De que forma? Vamos pensar todo mundo aqui. Quem pensa é o espírito. Então não foi a matéria que pensou. Então vamos lá. Pode-se conceber o espírito sem a matéria sem o espírito? Sim, pode. Sem fora de dúvida. Pelo pensamento. Vamos pensar. Não foi nisso que nós dissemos agora que Kardec quis dizer, mas a expressão do pensamento é do espírito. Ou seja, eu posso pensar no espírito sem a matéria. Quando eu recebo alguma coisinha do plano espiritual, está vindo da onde? Do espírito, sem a matéria. Ele está no mundo material espiritual, digamos assim, mas vem do espírito. Em sonho, quando o corpo material está repousando, o espírito está livre para ir aonde ele quer, entre aspas, até onde ele consegue. Então ele tem a expressão dele normal. Então eu posso imaginar? Pode, pelo pensamento. É só a gente pensar. Espírito é uma coisa, matéria é outra. É isso que os espíritos estão dizendo. Pelo pensamento vocês entendem isso. Então vamos lá. Tá chegando. A 26 foi tranquilo. Pelo pensamento. A gente pensa, então vai. Há então dois elementos gerais do universo. Então Kardec está de novo aqui falando, olha, vamos lá, eu vou repetir para ver se eu entendi o que os espíritos disseram. Ele está perguntando para os espíritos. Kardec está na dúvida que a gente está. Mais ou menos. Era mais profundo, né, o raciocínio dele. Então, há então dois elementos gerais do universo. A matéria, que é a matéria elementar, o princípio material, que não é a matéria que nós estamos vendo, certo? E o espírito. Então Kardec falou assim, ó, no universo, aqui é interessante, porque os espíritos ajustam a pergunta para Kardec. No universo, só há dois elementos gerais. Espírito e matéria. Quando nós olhamos aquele desenho, quantos elementos nós tínhamos ali assim desenhados?
Alguém que cria alguma coisa, algo que foi criado e algo que foi criado. Então só tinha 2 elementos. Kardec colocou de lado um elemento, só tem 2 elementos. Então vamos ver o que os espíritos vão trazer para o Kardec. Sim, e acima de tudo, Deus. Então eles lembram de novo, está tudo certo, tem 2 elementos, mas tem uma inteligência em cima desse elemento que nós não podemos descartar. O Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Então vamos voltar lá. Deus, vou vir para o gráficozinho para vocês lembrarem. Deus, Espírito e matéria. Era esse aqui. Deus cria 2 elementos. O princípio inteligente ou o princípio espiritual, tanto faz, que é o Ezinho com E minúsculo. E a matéria, que é o princípio material. Daqui para baixo vai construindo tudo. Nós vamos hoje aumentar isso daí. Então vamos voltar. Ó. Sim, e acima de tudo, ou seja, sempre acima de tudo, essa é a resposta. O Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo. Tudo é tudo. Ah, mas tudo. De tudo que existe. Aí coloca a Trindade universal. Isso é a Trindade universal dentro da doutrina espírita. Deus, Espírito e matéria e aquilo que nós falamos para descartar daquela semana passada, que é um tal de fluido universal. Que a gente falou, deixa para a gente ver isso aí. Só que é interessante, porque quando Kardec coloca Trindade universal, nós temos uma tal de Trindade que a igreja trouxe. Como chama? Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Se for Pai e Filho, é Trindade? Se eu deixar o Espírito Santo? E se eu deixar Deus? Então esses 3 elementos aqui, eles trazem esse nome para dizer que o mistério da igreja termina ou começa onde? Na Santíssima Trindade. Como se fosse tudo uma coisa só. Da mesma natureza. Então os espíritos estão fazendo uma comparação. O mistério acaba aqui. Porque tudo começa daqui. Deus realmente... Mas não podemos dizer que é Deus, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade verdadeira do entendimento nosso, do universo, está fundamentado aqui. Essa é a base do entendimento. Essa é a base do mistério que muitas vezes a fé nos traz. Não na doutrina espírita, em outras religiões. Então a Santíssima Trindade, ela vira Trindade universal. Que nós vamos trabalhar o universo a partir daí. Só que agora, aqui nós entendemos, então, Deus fez 2 negocinhos ali, um chamado espírito e um chamado matéria. Tudo bem? E aí tinha uma água que caiu aqui, igual aqui que choveu hoje, e ele jogou um pozinho aqui, assim, ó, que é esse fluido universal. Ficou claro que essa matéria não é a cadeira? E que esse espírito não somos nós na condição inteligente de pensar que é hoje? Então tá bom, então vamos lá. Mas ao elemento material, vamos voltar. Elemento material, princípio material ou matéria, a esse cara aqui, ó. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Então Allan Kardec foi surpreendido, porque antes era Deus, Espírito e matéria, agora os Espíritos falavam, olha, mas no material nós precisamos juntar um pozinho, que chama fluido universal. No lado da construção material, nessa parte aqui, vindo daqui,
tem que juntar um tal de fluido universal. E não é à toa que ele espalhou um pouquinho para cá. Então vamos lá. Porque Kardec está pensando assim, como pode algo espiritual conseguir se manifestar em algo material? São propriedades diferentes. Pensar na água e no óleo, eu coloco lá, não mistura, não dá, como que pode? É isso que ele está perguntando na cabeça dele. E aí surge um outro elemento, né? Ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Dessa matéria que nós estamos falando. Não é da matéria que nós estamos pensando. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Que a Cacá perguntou. Então o espírito, ele é muito leve, né? Nós estamos pensando no princípio espiritual ali, né? Purinho, muito leve. E a matéria é muito grosseira. Ele não consegue, vamos pensar assim, ter força para poder manipular a questão material. Então precisa ter alguma outra coisa nesse meio deles dois, intermediário, que é o que ele coloca, ó, entre o espírito e a matéria, para poder dar liga. Para que o espírito consiga, pensa o pozinho, o espírito precisa fazer um morrinho, mas se ele não colocar uma aguinha ali para dar uma forma, ele não consegue. É muito grosseiro para poder fazer as coisas que ele quer. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, embora de certo ponto de vista eu posso olhar para o elemento material chamado fluido universal, vamos lá. Embora eu possa falar que junto da matéria, esse fluido universal que está aqui junto, também seja material, é o que ele está dizendo. Eu não posso classificar simplesmente como matéria, porque ele tem algumas classificações, propriedades diferentes. Esse fluido universal, ele não traz as mesmas propriedades da matéria, do princípio material. É diferente, embora seja material, certo? Então nós estamos aqui. Aí eu ativei o fluido universal. É material. Porque lembra que eu tenho espírito e matéria. Então o espírito está aqui, todo o resto, inclusive o plano espiritual, é material. Só que o fluido universal está espalhado em tudo. Vamos seguir um pouquinho. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, o que é positivamente matéria? Se ele fosse palpável, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então, se o fluido universal fosse material e eu preciso de algum elemento que mistura entre aquela matéria e o espírito, não tinha por que o espírito ser só espírito, porque como que eles iam um interagir com o outro? Então não é a mesma matéria, a mesma característica, senão não tinha como ter interação. Está colocado o fluido universal entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Então ele está falando, olha, o princípio material é matéria. O fluido universal, ele é fluido. Só que fluido também é uma condição da matéria. Lembra que matéria nós temos diversos estados da matéria. Nós vamos pensar no líquido, sólido, gasoso, plasma. O Dani quer falar alguma coisa, Dani? Posso ler uma? Pode. É do livro do Pastorinho. Ele diz assim, ó, só que é no corpo humano, né? Então vamos fazer referência. Mas assim, não podendo o espírito agir diretamente na matéria, nem ser por ela atingido, falo por meio do perispírito, o qual é constituído por corpúsculos fluídicos de consistência variável,
numa escala que vai desde a matéria densa até a matéria quintessenciada. Suas expressões extremas são, de um lado, a parte menos material, que se liga e é manipulada pelo espírito, do outro lado, a parte mais materializada, que é o sistema nervoso que manipula o corpo físico. Que é o fluido. É o fluido. Então vamos lá, ó. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado, fluido universal, entre o espírito e a matéria. É fluido. Qual matéria é matéria. Então não vamos confundir fluido universal com matéria. E suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do Espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima, uma pequena parte. Então vamos lá. Quem é suscetível? Fluido universal, pelas suas inúmeras combinações com a matéria. O fluido universal, junto com diversas combinações do princípio material, mais a ação do espírito, eu tenho diversas ou infinitas variedades de coisas. Se eu pensar no plástico, derivado do petróleo, mas o plástico, quantas coisas eu faço a partir dele? De combinações, de formas. É muito pobre esse pensamento, mas é mais ou menos aqui que nós precisamos. E nós só conhecemos da mistura do fluido universal com o princípio material, com a ação do Espírito, uma parte mínima. Quantos por cento do universo a gente conhece? 4%. E conhecemos nada, né? Quem conhece é a ciência, né? A gente não conhece ainda. O resto... Então são 3 elementozinhos aí que nós temos que analisar agora. O Espírito agindo sobre esses 2. Vamos lá. Aí pode trazer como sendo fluido universal, ele sendo primitivo, né? Porque entre os 2 ele é o primeiro a existir. Pode. Pode ser. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então vamos lá. Fluido universal, fluido primitivo, fluido elementar... Tudo a mesma coisa. Primitivo que é o primeiro. Então não tem como eu pensar em nada antes dele. Deus criou, mas é a partir dele que ele vai se modificando. Então ele é primitivo. Ele também é elementar, necessário. Ele é o tijolinho da construção. Sem tijolo eu não faço nada. Nada. Sendo o agente que o Espírito se utiliza. Então o Espírito utiliza dele para agir. Mas aqui fica mais bonito. É o princípio, ou seja, é a partir dele, o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Quando nós pensamos em unidade atômica, quando nós pensamos na lei da gravidade, só é possível e só é explicada as leis por esse tal de fluido universal. É por ele que a lei da gravidade existe. É por ele que nós não estamos toda hora encontrando uma divisão das propriedades. É por ele que nós conseguimos juntar as coisinhas e formar um objeto no final da questão material. Se eu tiro ele, não explica a lei da gravidade. Aí nós vamos lá naqueles 96% que a gente desconhece, que está escrito lá como energia
escura. Ou matéria escura. Então a matéria pode ser energia? Que mais? E cientificamente, esse fluido quântico universal é considerado matéria. A matéria é primordial, não. A energia cósmica é primordial. Na minha tradução, Não é aquela doida lá. Aquela tradução doida lá que mudava o sentido lá, né? Essa. é o primeiro livro que eu recebi, então carinho por ele. Não é uma péssima tradução. Ela até bem diferente, a minha assim. Bem diferente. O editor ele coloca uma nota de rodapé muito grande, bem grande. Eu só queria ler 2 pontos. Ele fala o seguinte: quando coloca em esse fluido universal, ele coloca aqui. O original francês utiliza a palavra fluido universal e um princípio universal. Aí ele vai falar sobre o conceito de fluido no século XIX, que não é o conceito de fluido que a gente tem hoje, etc. Aí ele fala o seguinte: o que os espíritos superiores parecem indicar é que a força gravitacional não pode resultar das partículas da matéria por ela mesma. Ao invés, seria uma transformação, ou teria sua origem no fluido cósmico universal. Prossegue, né? Tem bastante coisa aqui. É esse ponto que ele abriu. Quando a gente pensa em fluido, quando a gente pensa na questão material que chega até nós falamos que parte dele e vem decompondo, misturando os pozinhos e vai formando diversos objetos. Quando chega até nós, esse fluido é o mesmo? Vamos pensar assim. Essa matéria que é feita aqui é a mesma matéria do princípio material? Ela vem por aí por transformação, mas ela já misturou, já transformou, já teve ação, então ela não é a mesma. Por que eu estou falando só isso? Porque quando a gente pensa em fluido universal, ele é puro. Então estava eu pensando, e aí sou eu pensando, eu não ia nem falar porque fui eu que pensei, e aí eu ia dar uma pesquisada melhor, mas é essa a tendência. Então imagina, nós como princípio inteligente, não é isso, né? Mas Deus pega a gente e joga lá na lama, lá embaixo, lá onde está aquele aglomerado material de quase terra seca dura. A gente vai evoluindo um pouquinho e vai aprendendo a lidar um pouco com as questões materiais, da matéria, de poder conseguir agir sobre a matéria. Não é matéria, matéria é princípio material. E eu vou subindo um pouquinho. Então esses fluidos que estão nos envolvendo, eles vão ficando um pouco mais leves. E eu consigo ir até entender essa leveza. Ou seja, se eu pensar num fundo do oceano, nessa lama, depois na parte C, eu começo a ver as coisas mais claras. Então quando a gente fala assim, o espírito precisa evoluir, precisa subir, ele precisa sair dessa condição ainda matéria lá embaixo e partir em busca da matéria primitiva, do fluido cósmico, universal, fluido universal, tá? Léo, aí nessa parte da energia, quando traz a propriedade regionalizada no lugar, é a referência também ao princípio da atração, da agregação? É exatamente isso. Exatamente isso. Então pode-se dizer, Formação molecular e tudo mais, né? então pode-se dizer que cada planeta, conforme sua evolução ou vibração, tem um fluido diferente, porque aí ele capta as suas energias ali dos espíritos que ali habitam. Perfeito. Ele Evolu... vai purificando ou não. Questão evolutiva, ele já está, é o que você falou, está numa faixa mais elevada, já Ele chega mais perto, menos misturado, menos condensado, menos duro. Mais perto do original ou do primitivo. Exatamente isso. Outra pergunta, para ter uma comunicação, a comunicação espiritual precisa-se desse fluido também, porque senão ela não acontece. Para tudo
nós precisamos dele. Daqui 4 slides, eu vou trazer inteiro o mapinha para a gente conversar. A gente vai entender, tudo precisa dele. Aí eu trouxe para nós, lá na Gênesis, lá onde traz os milagres, no capítulo 14, vai falar sobre os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos. Então vamos ver o que Kardec colocou lá na Gênesis para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse fluido. Fluido cósmico universal, ou fluido universal, ou FCU, que a gente encontra só o FCU, né? É como já foi demonstrado a matéria elementar, a base, a essência, o tijolinho, como nós falamos, né? Então se ele é a matéria elementar, desde a construção de uma coisa mais, de uma pedra, até o nosso corpo humano, até um planeta, nós estamos falando da necessidade dele, para a gente pensar só em tamanho, né? Tá. Então o fluido cósmico universal é como já foi demonstrado a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então nós temos aqui, ó, transformações, modificações e transformações. Não é estática. Fluido universal, ele não é algo parado. Ele está em constante movimento, transformação, modificação. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos. Então ele vai trazer para nós aqui 2 estados distintos. Primeiro estado, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo, o estado normal, ou seja, o mais puro, o mais básico, a origem. É o primeiro estado, da forma como Deus o colocou, o criou ali. É esse o estado que a gente pode pensar nele. E o de materialização ou ponderabilidade, que é tangível. Eu posso pensar ele puro, como posso pensar na última escala aqui, material tangível, tá? Que é de certa maneira consecutivo àquele, ou seja, é aquele mesmo, mas em várias decomposições nós chegamos a esse aqui. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Então, não é assim, ou um ou outro. A mudança é gradativa. Ele vem se transformando. Então, não é um estado ou outro. Então, você tem diversos níveis nesse meio de transformação. Mas ainda aí não há transição bruta, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os 2 estados. Então, os fluidos que nós estamos pensando, os nossos fluidos que nós utilizamos na condição que nós estamos, ele é intermediário. Nós já evoluímos um pouco, não é o puro, então nós estamos na condição intermediária. E importante lembrar, não é uma transição brusca, então tudo é gradativo. Vamos lá. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar a ideia, então nós temos como entender ou imaginar o que é ele puro. Está dizendo que não. É o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses 2 extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Então, tem transformações que estão mais próximos dele puro e tem transformações mais próximos dessa grosseira, né? Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra.
Quando nós vamos encarnar, nós precisamos pegar algumas propriedades daqueles fluidos que estão naquele ambiente, que é a questão da... E é por isso que a gente está nessa condição também. Porque essa é a matéria, a vibração da matéria que nós temos condição de estar. Nós não temos acesso a outros, que nos foge o sentido. Eu não consigo ver, não é que é proibido. A vibração está, as ondas estão, mas então não tem... Está tudo aqui junto. Então não é lá, não, é tudo aqui. Mas a onda de rádio nossa, ainda muito infantil, só está captando essas. É desse meio, do meio espiritual que nos cerca, né? É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Quando vamos encarnar, seja a condição do espírito para encarnar na Terra, eu preciso trabalhar com os fluidos, com o que eu tenho nesse ambiente da Terra. Por muito sutis e imponderáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira. Eu não estou vendo, mas aos olhos espirituais é grosseira. Em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Então quer dizer que quanto mais puro, são mais, quanto mais baixo, são mais grosseiros, tá? Então vamos lá, nós tínhamos esse desenho aqui, Trindade Universal. Deus criando o princípio inteligente, o ezinho minúsculo, matéria, princípio material, e no meinho deles, como intermediária, fluido universal. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós podemos desenhar dessa forma, ó. Vamos entender. Deus cria o espírito, que em algum momento ele vai estar preparado, individualizado para a condição de encarnar e desencarnar. Ezinho maiúsculo, nós. Então o princípio espiritual vai desenvolver até o espírito, até a condição de espírito com ezinho maiúsculo. Passo pelos reinos, passo por experiências, aprendo questão mecânica, motor, diversas condições, para preparar para encarnar. A primeira encarnação, não é é encarnação. Do outro lado, eu tenho o princípio material e eu tenho o fluido universal, que é material. Quando eu começo a trabalhar o princípio material junto com o fluido universal, eu vou fazendo o que a gente conhece como matéria, que é a matéria que nós estamos vendo aqui, que é a mesma matéria do corpo físico. Só que eu vou encarnar. Para eu encarnar, eu preciso de algo material, que para nós parece semi, chamado perispírito, que é material, que está mergulhado no fluido universal. Só que para o espírito encarnar, ele tem que se unir ao perispírito. Então não existe espírito sem o perispírito. Então ele tem que estar, é o laço que prende. Aí eu pego um tal de fluido vital, que é a bateriazinha nossa, que é outra decomposição daqui, do fluido universal. Ele, não sei de condições, ele chega a virar fluido vital, daquele planetinha que nós vamos encarnar. Aí eu junto o espírito, que era princípio espiritual, junto com o perispírito, que é material, mais fluido vital, que é uma derivação do fluido universal, e eu tenho a vida. Vamos pensar assim. Então eu tenho fluido universal. Deixa para lá a matéria agora. Deixa para trás a matéria. Está muito difícil colocar esse negócio aí. Então vamos pensar só fluido universal. Dele ele se decompõe e retira ali a condição do perispírito. Ele quer reencarnar, ele quer encarnar, ele se une a um perispírito,
Aqui é material, tudo material. Nessa união, ele consegue exercer inteligência sem a vida. Então, o espírito desencarnado, ele já está com o perispírito, não tem como estar separado. O espírito desencarnado pensa? Pensa. Então, ele já está desenvolvendo inteligência. Quando ele junta o perispírito, o espírito, perispírito, inteligência, junto com o fluido vital, ele tem a vida. Mas só tem como falar que tem vida se ele está vinculado à matéria, que é a matéria que nós estamos falando. Então ele sai lá do fluido, lá primitivo, e vem se transformando, misturando, decompondo o pozinho, até chegar no que a gente conhece. Por isso que a gente olha para a questão divina e a gente não entende Deus, porque é complexo. E é esse o entendimento que a gente tem que ter. Kardec também está com essa dúvida aqui. Mas a inteligência não é do espírito. Ele não precisa do perispírito para expressar a inteligência. A inteligência só se desenvolve quando ele está individualizado. Porque enquanto ele não é um ser individualizado, não tem inteligência, né? Um exemplo, a planta, ela trabalha a função orgânica, mas ela não é inteligente. Tem espíritos ali aprendendo a questão vital, a questão mecânica, mas ela não tem inteligência. Ela não por ela só, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, ela está num contexto geral. Quando ela está apta a encarnar, um animal, ele tem princípio inteligente. A inteligência dele não é por completa, é limitada. Então ele só consegue ter inteligência quando ele está pronto para uma encarnação, que seja a primeira. Mas para ele virar espírito e poder encarnar, ele obrigatoriamente tem que ter perispírito. E aí ele já desenvolveu a inteligência. É essa formulazinha necessária para poder encarnar. Porque princípio inteligente não é quando nós começamos a ter a inteligência. É antes. Então é antes da inteligência estar desenvolvida. Entendeu? Então ele estava falando do fluido universal. Naquela época de Kardec, estava se falando muito, nós falamos isso na introdução, de eletricidade, de eletromagnetismo. Elétrica e magnético, certo? Então falava muito de eletricidade. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Nós podemos falar que esse fluido é eletricidade, mas não é eletricidade de hoje. Porque na época de Kardec não tinha luz. Essa energia é eletrostática, é a eletricidade natural. Aquela que a gente põe a mão no carro, descarrega, às vezes põe a mão em alguém, é essa. Pode dizer que esse fluido é isso? Lá na introdução nós trabalhamos sobre eletricidade, essa diferença, né? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, fluido universal. O que chamais fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal. Então não é igual, é uma modificação dele. Vem daí, mas não é ele. Que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, quando nós pensamos em fluido universal, ele é matéria mais perfeita, mais sutil, mas independente. Ela não é nada do que nós pensamos, é uma coisa independente de tudo isso. E tudo deriva dela. Sem o pozinho a gente não faz nada. Ué. Agora eu estou na outra já.
Então não é a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Nós já entendemos que tem então esse bendito material, esse bendito princípio espiritual e tem esse fluido universal agora que também é meio material. Então aí Kardec falou assim, bom, se eu vejo o material, se eu consigo entender agora o princípio material, se o fluido universal também eu sei que existe, se o espírito também, então não podia falar que é tudo matéria, matéria A, B e C. Para que ficar criando, né? Aqui, de lá, de lá. É isso que ele vai trazer para nós, ó. Pois que o espírito é em si alguma coisa, o espírito existe. Não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais, espírito e matéria, né? As designações de matéria inerte, a que não tem inteligência, e matéria inteligente? Não podemos falar tudo que é matéria, não é? Por que Kardec está falando isso? Porque a gente tem uma necessidade danada de transformar tudo em algo palpável. Então ele está querendo imaginar o espírito, vamos tentar trazer para a matéria inteligente. Essa é a tendência nossa. Eu não conheço, mas eu quero materializar tudo, eu quero ter o exemplo, né? Então a resposta deles. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. Então, como que nós poderíamos chamar coisas diferentes da mesma coisa? Porque ele só está dando atributo diferente. Uma é inteligente, a outra é inerte. E na verdade é coisas totalmente diferentes. Mas os espíritos falam, olha, para nós tanto faz. Faz o que vocês quiserem, desde que vocês entendam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As vossas controvérsias, as discussões, provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Da onde surgem as nossas discussões? A gente nem entende o conceito e quer criar um monte de termo. Então, pouco importa o nome que vocês querem dar, o termo, desde que a gente entenda. Então, é quase falando para ele, deixa o jeito que está. Vai confundir mais, né? Aí Allan Kardec traz, então, ele reconhece, né, que nós temos pouco domínio de linguagem. E aqui nesse texto dele, nós vamos perceber que ele vai destacar alguns pontos desde a questão 21. É um resumo da 21 a 28 que ele vai trazer aqui nesse texto. Então vamos lá, ó. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Um independe do outro. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Nós sabemos que é Deus, mas se tem alguma coisa que nós não sabemos, é desconhecida, tá? Como nos foi trazida a informação? Doutrina espírita, Moisés é o quê? Primeira revelação, Jesus é a segunda revelação, doutrina espírita, terceira revelação. Como foi por inteligência nossa e por descoberta? Não foi. Como que nós descobrimos que há dois elementos? Porque seres inteligentes nos revelaram. Então essa informação é por revelação. Um dia a nossa inteligência chega até o entendimento disso tudo. Por enquanto não. É revelado, né? A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato necessário entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito,
se é mesmo, conforme a opinião de muitos, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos aparecem como sendo distintas. Nos aparece como sendo distintas. Matéria é uma coisa, espírito hoje. Para nós, hoje, aparece assim. Matéria é uma coisa, espírito outra coisa. Daí, o admitimos-las como formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras. Uma inteligência que domina todas as outras. Inteligência é Deus, que domina as outras duas. O espírito e a matéria. Que as governa. Que as governa e que se distingue delas por atributos especiais. Então, atributos divinos. Só é Deus porque só Ele tem certos atributos. Ele, então, é diferente das outras duas condições pelos seus atributos. É Ele que governa, é Ele que comanda, é Ele que dá a diretriz dos princípios espiritual e do princípio material. Tudo vem dele, Ele é a inteligência. Essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Em resumo, Kardec colocou assim, não sei se o que é, o que não é, qual a ligação, o que nos trouxe por revelação é isso. E por inteligência a gente não consegue mais a fundo. O que nós sabemos é que tem dois elementos e quem governa ou coordena é Deus. Então, como sempre, Kardec fala, olha... Alguma dúvida?